Abra sua Bíblia no Salmo 123. E nós, Salmo 123. Esse salmo é mais um dos chamados cânticos de romagem. Como é que está aí na sua palavra, na sua Bíblia, o título? Ou cânticos de degraus. Como é que está aí? A Bíblia tem 15 salmos, do 120 a 134. Cânticos, salmos, né, o cântico de peregrinação, de degraus, de romagem. E isso aponta a existência, esse título, para o fato desses salmos serem cantados enquanto o povo de Deus ia subindo para Jerusalém. Jerusalém, ela estava situada a 750 metros acima do nível do mar. Era alto, cidade alta. E quando o povo ia para as festas, celebrar as festas, eles iam subindo os degraus, declarando os salmos, cantando os salmos. E nem sempre aquela subida era muito agradável. Nem sempre eles estavam vivendo um momento muito bom. Então é chamado cântico de romagem, porque eles iam como se fosse... Alguém já ouviu falar em romaria? Eles iam juntos, de grupo, subindo aqueles degraus e salmodiando ao Senhor. E esse salmo aqui, que estava acontecendo nessa época, você vai ver aqui no final do verso 2, do verso 3, no verso 3 ele diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ou seja, Senhor, nós estamos tão humilhados, nós estamos passando por tanto escárnio, por tanta dificuldade. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é que o salmista, ele não começa o salmo contando qual era o problema que eles estavam vivendo. Ele começa o salmo de uma forma muito tremenda. Apesar da alma deles, ele diz assim: a nossa alma está farta, ou seja, a nossa alma está cheia. Você já se sentiu assim, cheio, numa pressão tão grande, ou numa angústia tão grande, ou num desespero tão grande que você diz: eu não aguento mais, a minha alma está cheia, minha alma já não suporta mais? Já? Eu já. Por muitas vezes. E por muitas, e por muitas, e por muitas. E se você está assim, ou passa por isso, frequentemente, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Nós vamos entender já já. E ele diz aqui... Mas ele começa o salmo dizendo assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Olha que tremendo. Primeira frase do salmista. Quando eles começam o cântico, quando ele começa o cântico, ele diz: a ti que habitas nos céus, a ti que habitas acima de toda dificuldade, a ti que habitas acima dos montes, a ti que habitas, Senhor, acima de todo o levante do inimigo, a ti, Senhor, que habitas acima de enfermidade, de todo o poder do mal, eu elevo os meus olhos. E ele declara outra coisa, ele diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos
estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olha que declaração tremenda, queridos. Imagine o que eles estavam vendo, o que eles estavam vivendo naquele momento. Mas ele diz assim, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu Senhor, e os olhos das servas estão fitos nas mãos da sua senhora, os nossos olhos estão fitos em ti. Até, você pode falar comigo? Até que se compadeça de nós. Porque ele tinha certeza que a aflição não ia durar para sempre. O choro pode durar uma noite todinha, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Isso é certo. Isso é palavra de Deus. E é interessante que ele usa uma figura, ele usa algo aqui, ele fala assim, assim como os olhos dos servos estão fitos, estão olhando para as mãos do seu Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Nós temos a tendência, muitas vezes, de quando estamos passando por situações difíceis, quando estamos passando por vales, estamos passando por tribulações, nós temos a tendência a olhar para todos os lados. Não é verdade? Nós culpamos pessoas. Nós olhamos para a circunstância, se isso não tivesse acontecendo assim, eu não estaria passando por isso. Nós culpamos, se eu não morasse aqui, se eu tivesse dinheiro, né? Se eu fosse rica, se as coisas fossem de outra forma, eu não estaria passando por isso. Nós somos chamados para olhar para uma única direção. E essa direção é para o alto. É para o lugar aonde esse salmista estava olhando. A ti eu elevo os meus olhos. Queridos, e naquela época, um escravo, como ele cita aqui, o servo, o escravo, ele dependia do patrão, ele dependia do seu senhor para tudo. Por isso que ele usa essa ilustração. Que como os olhos do escravo estavam postos nas mãos do seu senhor, sabe por quê? Porque ele dependia da generosidade do seu senhor para comer, para vestir. O escravo, o servo naquela época, o trabalhador, ele dependia da generosidade do seu senhor para morar, para tudo. Então ele era completamente dependente do Senhor deles, do patrão deles. Mas Deus não nos chamou para viver dependente de patrão. Deus não nos chamou para viver dependente de homens. Deus nos chamou para depender dele. E é interessante que quando ele usa essa ilustração, tudo que um escravo tinha naquela época, ele esperava da mão do dono dele, da mão do senhor dele. E ai do escravo que escapasse da mão do seu senhor. Ele podia até morrer, pagar com a vida. Vocês já leram sobre escravatura? Era assim. E ele usa essa ilustração para dizer: Senhor, não importa o que eu estou passando, mas nós estamos olhando, é para o Senhor, é para as tuas mãos. Queridos, quando nós dependemos do Senhor, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós passamos a depender inteira e completamente
completamente de Deus, de uma forma que a situação pode estar do jeito que for, nós vamos estar olhando para o Senhor, glorificando o nome dEle e sabendo que na mão dEle há delícias perpetuamente. O salmista diz, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, a destra é a mão direita, e na tua mão direita, delícias perpetuamente. Ou seja, é delícias para sempre. E eu lendo esse texto, eu fui para um outro texto, comecei Deus falando comigo sobre mãos e sobre mãos. E quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, como nós olhamos para outro lugar, como nós temos a tendência, como as coisas, as circunstâncias, as situações chamam a nossa atenção. Queridos, as situações, elas têm que chamar a nossa atenção por um único motivo. Saber que Deus está trabalhando conosco no meio delas. Em todo tempo, Deus está trabalhando conosco. E eu lendo esse texto aqui, Deus me levou para Jeremias, no capítulo 18. Abra comigo. Acordei cedinho hoje. E Deus começou a falar tanto comigo, mas tanto comigo no meio dessa situação, no meio dessa palavra. Deus diz algo para Jeremias. No capítulo 18 diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga para o seu irmão, você é um barro na mão do oleiro. A primeira coisa, você já foi numa olaria? Pois hoje eu vou falar algo para você. Eu mergulhei numa olaria pelo Espírito. Mergulhei numa olaria pelo Espírito. E eu fui anotando aquilo que Deus ia me mostrando. E a primeira coisa, ao chegar lá na olaria, que eu vi, é que o oleiro, ele estava completamente entregue ao seu trabalho. Imagine você um pedaço de barro. Imagine você um pedaço de barro. E Deus, o oleiro, Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Para que Ele pudesse trabalhar conosco. Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Para estar nas mãos dEle. Queridos, é impressionante a dedicação e o empenho que o oleiro tem. Um oleiro, ele se dedica somente àquele trabalho. Diga para o seu irmão, Deus está dedicado em trabalhar com você. Sabe por quê?
Porque o foco e a entrega do oleiro garante a perfeição na obra que ele está fazendo. Você pode até perder o foco, mas o oleiro não perde, não. O foco e a dedicação dele na minha vida e na sua vida garante uma obra perfeita. Amém? Em João 5, e o oleiro ele não para de trabalhar, não. João 5,17, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Meu Pai não para de trabalhar. O oleiro não para de trabalhar. Só que muitas vezes nós não entendemos como que é o trabalhar desse oleiro, não é verdade? Na cura do paralítico, também em João 5, aquele paralítico no tanque, que ficou lá 38 anos. Imagine, ele ficou 38 anos paralítico, deitado na beira de um tanque, aonde de vez em quando vinha um anjo, agitava as águas, e quem descia era curado, mas nunca chegava a vez dele. Muitas vezes nós ficamos assim. Nós olhamos, o irmão do lado está sendo abençoado, o outro irmão parece que tudo está acontecendo de bom na vida dele, mas comigo não está. E nós começamos a nos bater. Aonde a nossa função é nos entregar cada vez mais e mais e mais na mão do oleiro. Aquele paralítico, ele ficou 38 anos padecendo daquela enfermidade. Mas ele só contemplou o Senhor na hora do milagre. Eu quero dizer algo para você, no meio da sua dificuldade, vai chegar a hora do Senhor se revelar a você poderosamente. Vai chegar a hora do milagre que você tem esperado. Porque Ele tem trabalhado no barro para fazer de você um vaso de honra. Ele não para, Ele está trabalhando. Segunda coisa que eu vi na casa do oleiro, a roda não para. Existe uma roda. E hoje eu entrei na internet, olhei tudo. Queria entender o que é uma olaria. Existe uma roda onde o barro vai sendo colocado. E o barro vai sendo trabalhado. E aquela roda, queridos, não pode parar. Porque se a roda parar, o barro endurece. Se o barro endurecer, não tem como o oleiro trabalhar mais com aquele barro. Sabe o que o oleiro faz? Ele pega aquele pedaço de barro duro, esmiuça ele todinho de novo, coloca água, coloca água e volta o processo todo de novo. Muitas vezes, nós estamos passando por uma situação e a nossa dor nos faz orar de forma errada. Oh, Senhor, me livra. Me livra disso. Me livra daquilo. Deus, eu não aguento mais esse ministério. É um peso. É uma dor de cabeça. Estou sofrendo demais. Ui. Senhor, muda tudo. Uma vez, logo que eu me converti, eu tenho 8 irmãos. E a gente, novo convertido, ele quer converter a família de qualquer jeito, né? Só falta chegar com uma peixeira e falar, entrega a vida para Jesus agora.
E eu ficava desesperada, 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 e eu queria, e eu falava, e eu fazia de tudo, me tornei a chata da família. Ninguém queria mais saber de mim. Ninguém. Aí, quando foi um dia, só que aí acontecia qualquer coisa, eu estava lá orando, e, ai, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor. E um dia eu li um livrinho. Como orar por quem está perto de você e longe de Deus. E o autor do livro, ele explica que nós não sabemos orar. E Tiago diz isso, nós não sabemos orar como convém. O autor do livro, ele fala assim, que nós oramos para que Deus converta a pessoa. Mas quando a pessoa começa a ser apertada, porque Deus sabe a área que ele vai tocar, nós corremos para os pés do Senhor pedindo livramento. Nos sentimos na obrigação de interceder pelo livramento. E aí, o autor diz assim, o que você quer que Deus faça? Porque Deus deve ficar assim, Senhor, salva. E Deus sabe como trabalhar. O oleiro sabe como fazer. Ele sabe como trabalhar. Aí você vai, Senhor, livra. Senhor, salva. Senhor, livra. E deixa Deus confuso. Como se Deus pudesse ficar confuso. Mas nós fazemos uma confusão muito grande. Então nós oramos por nós também errado. Nós oramos assim, Senhor, me usa. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Não é? Quem já fez essa oração? Eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero ver como o Senhor vê. Deus, eu quero curar os enfermos. Eu quero, Senhor, uma palavra de poder na minha boca. Eu quero ser usado como Paulo foi. Né? Por isso que Eliseu, quando disse para Elias, eu quero, que Elias falou, me pede o que você quer. Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para Eliseu e disse assim, dura coisa você pediu. Dura coisa você. Não estou falando para você que você não deve pedir, não. Você tem que. Ok? O que nós não podemos é depois, porque nós queremos ser cheios do poder de Deus. Queremos ser parecidos com Elias. Ser usados como Elias foi. Como Paulo foi. Como os grandes homens da Bíblia foi, como Jesus foi, mas nós não queremos passar pelo processo que eles passaram. Não é verdade? E aí, segunda coisa, a roda, ela não para. Amém? A velocidade da roda, quem determina é o oleiro. A velocidade da tribulação que nós passamos, quem determina é o Senhor. E Ele não dá fardo maior do que nós não podemos levar. Quem determina a velocidade na nossa vida é o Senhor. Ele diz lá em Isaías que o barro não pode falar para o oleiro, ai, aqui eu não quero que ponha essa alça. Assim eu não quero que faça. Nós não podemos, o barro não pode falar para o oleiro, eu quero que, eu não gosto desse modelo de vaso. O barro pode falar isso para o oleiro? Mas nós queremos falar para o Senhor. Nós queremos muitas vezes falar para o oleiro. Romanos 8, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso. Se alguém perguntar assim, o que fala em Romanos 8, 28? Todo mundo vai dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem mais um pedaço. E que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na minha vida.
quero dizer algo para você. Não há nada mais maravilhoso do que deixar o oleiro amassar o barro. Enquanto a roda vai girando, enquanto o oleiro vai trabalhando, as mãos do oleiro, elas ficam entrelaçadas ao barro. Enquanto ele vai trabalhando, ele vai removendo toda a impureza do barro. Porque o barro, quando vai para a olaria, ele vai cheio de impureza. Vai capinzinho no meio dele, vai tudo quanto é tipo de porcaria. Enquanto o oleiro vai entrelaçando as mãos dele, vai pegando naquele barro e vai colocando o barro na roda, ele vai limpando o barro. E ele vai tirando. E ele vai tirando. Sabe aquele temperamento que nem você dá conta dele? Sabe? Sabe aquele temperamento que quando você olha no espelho, você tem vontade de quebrar o espelho para ver se você acaba com esse temperamento logo de uma vez? É o oleiro que vai tirando. À medida que você vai entregando, se entregando quando barro nas mãos dele. Sabe aquelas deformidades e aquelas falhinhas de caráter que todos nós procuramos esconder de todo mundo? Na hora que nós estamos na roda, elas são bem visíveis aos olhos do oleiro. E o oleiro vai tirando. E dói. Né? Acredito que o barrinho lá na olaria faz assim, ui! Nós não gostamos. Mas não tem nada mais maravilhoso que a mão do oleiro limpando e tirando. E à medida que ele vai limpando, ele vai tirando. Sabe aquela situação que tudo eu fico, bicudo? É o oleiro que vai tirar. E é na roda, é no trabalhar do oleiro. É ele que determina a velocidade que essa roda vai girar. E é ele que vai limpando e que vai tirando todos os resquícios. Porque se o vaso for moldado, cheio de resquícios, a hora que ele entrar no forno, ele racha, ele trinca. E aí ele vai de novo, ser todinho quebrado. E disse que, eu estava lendo hoje, disse que quando você tira, o oleiro tira o barro, o vaso do forno, que trincou, ele joga lá no canto da olaria. Joga fora não, ele deixa lá no canto da olaria. Depois ele vai fazer todo o processo de novo, vai quebrar aquele vaso. Depois que ele trabalhou, fez já o trabalho dele com os outros. Aí ele vai pegar aquele que está lá no canto da olaria, ele vai quebrar ele de novo. Vai botar ele para amolecer de novo aquele barro. E ele vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Sabe por quê? Porque o oleiro não desiste. Você não é um pedaço de barro para ser jogado fora. Quando Deus fez você, Ele pegou um barro da terra e Ele moldou você. E Ele soprou vida nas suas narinas. E Ele continua trabalhando até hoje, com as suas mãos. E quando Deus me deu esse texto do Salmo 123, e começou a falar sobre as mãos de Deus com a minha vida, para mim, queridos, Deus falou isso. Imediatamente Deus me levou para Jeremias. Desce à casa do oleiro e contempla o meu trabalhar. Contempla o que um oleiro faz, como é que um oleiro trabalha. E aí Deus diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quem determina o que tem para nós e como é que ele tem, é Ele. Ele é soberano e Ele é poderoso. Amém? E ele fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel. Ou seja, se eu corri e virei um pedaço de torrão duro, o Senhor vai amolecer. Amém? E muitas vezes nós nos tornamos torrões na casa do oleiro. Estamos dentro da igreja, mas é tanta dureza, tanta dureza, tanta dureza, só que ele pega, molha tudinho, ele vem com a água dele, ele molha e ele começa a trabalhar tudo de novo. Ele é Deus de segunda chance. Terceira coisa. É impossível, e eu achei isso muito interessante. Você já observou, eu comecei a olhar as fotos de um oleiro, eles usam um avental grosso, e as mãos deles, as unhas, é tudo cheio de barro. Sabe por quê? Porque ele fica o tempo todo com a mão no barro. E quando eu vi isso, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, as tuas mãos estão em mim, trabalhando comigo, de uma forma tão amorosa, de uma forma tão cuidadosa. E eu anotei isso aqui. O oleiro se mistura com o barro. As mãos dele ficam impregnadas do barro. O Senhor Ele é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso, que as mãos dele estão entrelaçadas em nós. Em nós. As mãos dele estão sobre nós e estão em nós. É por isso que quantas vezes ele diz na sua palavra: eu não vos deixarei e não vos abandonarei. Em todo tempo, a boa mão do Senhor, ela está em nós, ela está sobre nós. O cuidado dele, o trabalhar dele. Queridos, e muitas vezes, a tribulação que nós estamos passando, é porque ele está nos moldando. Ele está trabalhando. Ele está fazendo de nós alguém melhor do que nós somos. E achamos que somos bons. Mas bom há somente um. Só um. O próprio Jesus. Quando aquele rapaz rico chega para ele e fala assim: bom mestre. Ele fala: por que você me chama de bom? Bom há somente um. Só há um que é bom. E é o Senhor. E porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, Ele trabalha conosco. Ele trabalha, Ele molda o barro, porque na casa dele há vários tipos de barro, diz a palavra do Senhor. Há vasos para honra e há vaso para desonra. Eu quero ser um vaso de honra, então eu quero que o oleiro me molde. Quanto mais ele moldar, quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele remover a impureza, mais eu vou ser usada nas mãos dele, por ele. Para conter ele, sem trincar, sem rachar, sem derramar o óleo que está dentro. É isso que ele quer fazer de nós. Salmo 123.
como os olhos do servo está fito nas mãos do seu senhor, e os olhos das servas nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão em ti, Senhor. As mãos do Senhor, as mesmas mãos que tocou em mortos e eles ressuscitaram, são essas mãos que estão sobre nós. Sabe para quê, queridos? Para tirar a falta de perdão de dentro de nós. Para tirar de nós as mágoas, as amarguras, as tristezas, aquelas coisas que nós vamos armazenando dentro de nós e que impede o fluir do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer de nós vasos de honra. As mesmas mãos que tocaram em leprosos e eles ficaram purificados, são essas mãos que estão trabalhando conosco. As mesmas mãos que tocaram em cegos e eles voltaram a enxergar, são essas mãos que trabalham comigo e com você. As mesmas mãos que tocaram em aleijados e eles andaram, são essas mãos que querem nos fazer andar de acordo com os seus princípios, com a sua palavra. As mesmas mãos que operaram milagres, milagres e milagres, são essas mãos que toca na sua vida, que toca na minha vida, que trabalha conosco numa olaria santa para nos transformar dia após dia, para fazer de nós uma obra perfeita, uma obra que todo mundo vai olhar e vai admirar. Todo mundo vai olhar e vai admirar. Quando você chega numa casa e tem um vaso bem bonito, aquele vaso não te chama atenção? Não chama? Mas se você olha um vaso rachado, quebrado, feio, desbeiçado, você vai querer alguma coisa com esse vaso? Se alguém te der, você vai falar, Deus me livre, está me dando lixo. É ou não é? Mas se alguém te dá você chega numa casa, tem um vaso lindo de porcelana chinesa, aquela coisa caríssima, valiosa, e alguém chega e te dá aquele vaso, você vai pegar ele. É ou não é? Vai chegar na sua casa, você vai colocar num lugar de destaque. Pois é. Imagine você, imagine eu, trabalhados por um oleiro perfeito. A boa obra que ele começou em vós, Filipenses 1, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Ele trabalha hoje, ele continuará trabalhando. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Mas há um objetivo nesse trabalhar dele: fazer de nós um vaso que contém a excelência dele. Amém? Cadê os? Você quer ser esse vaso? Você tem fugido da roda?
tem ficado durinho, um barro durinho. Você tem detectado em você algumas impurezas? Paga para mim, Maurício. Obrigada. Quando eu falo impurezas, eu não estou nem falando só de pecado, não. Eu estou falando daquelas coisas que nós não consideramos que é errado, mas guardamos dentro de nós tanta coisa. Às vezes nós parecemos uma embalagem de coisa estragada. Aquelas coisas que nós deixamos entulhando o nosso coração, entulhando a nossa vida. E aí nós já não temos mais o mesmo fogo, a mesma paixão por Deus. Começamos a andar numa dificuldade tão grande, mas tão grande. Quero dizer algo para você. O oleiro está nesse lugar. Eu e você estamos na olaria de Deus.